É pronto? Ah, Rio é pronto. Finalmente. Dani e Chris sul sedile di riva, motore acceso, il mondo è nostro, strade polverose sotto il sole che brucia, nessun confine che ci ferma o ci spaventa. É fria, dá pra ficar alguns segundos. Nem se eu ofereço uma bisteca, uma picanha, eu acho que ele não vem mais pra frente. Olá, nós somos Cris, Dani e nosso cachorrinho Snupino. Juntos vivemos e viajamos a bordo de Rio, o nosso Iveco VM90, um ex-veículo militar. Nós estamos em Mogliano Veneto. Chegou finalmente o momento de ir na oficina onde construíram o rio para fazer manutenção. Precisamos consertar os sensores de nível de água que nunca indicaram o nível correto. A bomba que nunca extraiu toda a água dos tanques. Precisamos também reparar o sistema auxiliar de aquecimento que nunca funcionou. Precisamos reparar a escada e a base do chuveiro que rachou. Está tudo em garantia. No entanto, o que mais nos preocupa são as molas semi-elípticas, falei justo, em italiano se chamam balestras. Nós compramos esse veículo dessa empresa e ele nos foi entregue com molas não inadequadas, insuficientes, corrígidas. E agora esperamos sistemar tudo isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu comecei a fazer YouTube, a minha ideia original era fazer tudo em áudio português com legendas em italiano. Depois do primeiro ou segundo vídeo, meu marido começou a colaborar comigo e foi ótimo. Aí mudamos um pouco a estrutura do nosso canal. Áudio em italiano e legendas em português. Mas agora eu voltei a fazer YouTube sozinha. E eu decidi, eu vou voltar com o modelo, com a ideia original. Vou falar em português, com legendas em português e italiano e espero conseguir em inglês também. Todas corrigidas por mim. É um trabalhão, mas eu faço com muito carinho. Nesse áudio, ainda vai ter muitos vídeos falados em italiano, mas vão diminuir muitos. Não será nunca um canal... Desculpa, vai ser sempre um canal bilíngue, porque quando eu estiver falando com Dani, ou com um padeiro, um mecânico italiano, uma pessoa que eu acabo de conhecer e quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, que é italiano, eu vou falar em italiano, mas o áudio principal vai voltar a ser em português. Espero que vocês gostem. Conto com a compreensão dos meus queridos italianos, meus queridos brasileiros. Gente, agora nós vamos fechar Rio e vamos para a oficina. Il problema nasce dal fatto che il sensore di livello non segna correttamente il livello dell'acqua nel serbatoio delle acque chiare e quindi bisogna intervenire. Serbatoio di sinistra, sensore di livello, carico dell'acqua. E tubi di riscaldamento, perché in teoria a questo punto il serbatoio di sinistra segna correttamente, mentre il serbatoio di destra, che dovrebbe segnare 100%, invece siamo al 19%. Finalmente abbiamo risolto, quindi anche il serbatoio di destra ora indica il livello corretto, per cui problema risolto. Ótimo. Olá, bem-vindos no Torrente Arzino. Gente, aqui é lindo. Eu estou no meio da natureza.
Depois de ter passado 2 dias na oficina em Mogliano Veneto, onde foi construído o rio, nós fomos para Pordenone. Tínhamos que nos encontrar com os nossos amigos ítalo-brasileiros e viemos aqui em São Francesco di Vittodassio, porque eles acabaram de comprar uma casa aqui. E nós vamos passar uns 2, 3 dias, porque precisamos clarear um pouco as ideias. O que nós resolvemos na oficina? Então, o sensor de nível da água agora parece que está funcionando bem, que está sinalizando bem a quantidade justa de água. A bomba não pesca ainda tudo, mas pesca mais água do que antes. O nosso aquecedor auxiliar, o problema era que quando eles montaram, inverteram os fios elétricos. Ajustaram isso. Está funcionando. A escada está funcionando. O chão do banheiro, o chão do chuveiro, colocaram um spray, um mastite, se chama assim em italiano. Não é um silicone, mas é um spray que sigila muito bem. Não era assim que eu queria ajustar o chão do chuveiro, mas é assim que fizeram. Agora nós precisamos decidir o que vamos fazer, porque os hasses semi-elípticos, é justo, as balestras, não ajustaram. Temos que decidir, prosseguimos a viagem e fazemos em um outro país, tipo Turquia, Grécia, ou vamos fazer isso aqui antes de prosseguir a viagem. O problema é que nós sabemos que tem uma oficina atacada a Torino, perto de Torino, que eles são os melhores, pelo menos no norte de Itália. Eles são especializados próprio nesses hasses. Só que seria voltar para trás, mais de 500 quilômetros, não sei bem, mas uns 500 quilômetros sim. Rio caminha a 80, 90 máximo quilômetros por hora. E com 1 litro faz 5 quilômetros. Então, é muito tempo. E com o diesel aqui nas estrelas, né? Tem um Iveco que faz esse trabalho, que é um trabalho muito delicado para se fazer. Nós temos que decidir agora, nesses 2 dias nós vamos descansar, vamos clarear um pouco as ideias e vamos decidir o que nós vamos fazer. Agora eu vou me refrescar e refrescar esse Snupino. Esse torrente aqui, ele forma várias piscinas naturais no seu curso. Aqui a 20 metros tem uma que se abre, é linda. Aqui começam esses degraus, onde tem essa senhora, tem mais alguns degraus e embaixo é já a piscina natural. Just down in Greece and Rio year by year. Run full time, tra le stelle e la polvere, tra i sogni veri e le strade senza fine. Run full time, il mondo è casa nostra, Rio rulla forte, questa è la Três dias depois, fomos em uma oficina autorizada da Iveco e passamos a noite nas proximidades. No dia seguinte, evitando as rodovias, seguimos em direção à área montanhosa mais próxima de Nichelino, perto de Turim. Tínhamos um horário marcado na oficina dali a 4 dias para consertar as molas de feixe.
Naquela primeira noite nas montanhas, fomos atingidos por uma tempestade com granizo e rajadas de vento. Estimo velocidades de pelo menos 80 km horários. Estávamos estacionados muito perto das árvores. Foi assustador. Galhos voavam por toda parte e granizo caía com força. Felizmente, as tempestades foram menos intensas nos dias seguintes. Embora tenhamos mudado o veículo de lugar no dia seguinte, apenas o suficiente para garantir distância segura das árvores. Guardate cosa ha combinato le grandini di ieri sera. E adesso sembra che sta per iniziare un altro temporale. Speriamo non con la violenza di quello di ieri. Guardate, Monviso. Questa è la nostra ultima notte, ultima sera qui, la catena del Monviso, guarda che meraviglia. Domani mattina è l'appuntamento nell'officina per sistemare le balestre. Ci chiamano all'alba. Ciao Monviso, grazie di questo parcheggio, di questi giorni bellissimi, in pace, al fresco principalmente. Profumano di sale e di fuoco e noi sorridiamo perché il tempo è poco. Ancient lands beneath the starry dome. Rio is our shelter. Buongiorno. Buongiorno. Buona colazione. Siamo in Nichelino, attaccati a Torino, in sintesi. Abbiamo fatto tutto il viaggio a ritroso, è così che si dice, amore? Per sistemare le balestre. Sì, siamo da Toni Balestre. Ma è acceso il mio microfono? È acceso, è acceso. È la mancanza di abitudini, gente, di registrare così. Allora, eravamo in provincia di Pordenone dal nostro carissimo amico. E lì a pochi chilometri, a meno di 100, giusto? Dalla Slovenia, abbiamo deciso di fare questo lavoro qui. Volevamo fare in Veneto, ma avevamo un po' troppi dubbi e allora abbiamo fatto 7 ore di viaggio col caldo cocente e siamo venuti qui da Toni Balestra. Oggi la sveglia, come in questi ultimi 2 giorni, è stata snobbino. Alle 5:20 mi sono alzata, ma tanto dovevamo alzarsi alle 6, così ho fatto tutto con più calma. Siamo in un centro commerciale, Mondo Juve, vicino all'officina. Bisogna fare passare questa giornata qui perché ci daranno Rio solo questa sera. E se qualcuno chiede dove andiamo, sorridiamo e diciamo non lo sappiamo. Il viaggio stesso è la destinazione, Rio, Dani e Greece, una sola canzone. And if you ask us where the road will end, we'll say it's somewhere just around the bend. No clocks, no walls, no rush, no fear. Just Danny Greece and Rio year by Oh, terminamos a reparação. Rio ficou mais alto, de 7 centímetros.
Ficou mais gatão alto, né? Mais bestione, a bestia, molesto. Bom, pessoal, eu queria terminar esse vídeo com as duas oficinas, pensando que terminava aqui, mas não vai terminar aqui porque vai ter uma terceira oficina. É sim. Quando chegamos na oficina, onde ajustaram o feixe de molas e os amortecedores do rio, na inspeção, durante a inspeção eles descobriram que as buchas do eixo dianteiro também precisavam ser trocadas. E falaram que é melhor trocar antes de sair da Itália, né? Que assim o rio fica pronto, né? Quem viaja em camper sabe que os imprevistos acontecem, faz parte desse modo de viver, né? Então bem-vinda, eu abraço, eu abraço tudo isso. Importante é que Rio fique em segurança para prosseguir a viagem, não é mesmo? Eu agradeço a todos aqueles que ficaram até o fim conosco, né? Agradeço agradeço pela condivisão com alguém que gosta de viagem em camper, de viagem na Europa, né? De uma brasileira louca dentro de um camper viajando por aqui, doida. Agradeço pelos likes, agradeço por se inscrever, tá bom? Até o próximo episódio. Across the dusty plain, no map can hold